E a gente segue agora a nossa programação falando sobre a importância de um laboratório de segurança cibernética industrial para infraestruturas críticas. Teremos 2 palestrantes. O primeiro deles é mestre e doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela UTFPR. Atualmente é pesquisador sênior do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC, onde atua há 18 anos. Desenvolveu e ainda desenvolve projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de comunicações e segurança da informação aplicadas a redes elétricas inteligentes. Foi coordenador brasileiro de projeto em parceria com a União Europeia para a segurança de dados em aplicações de smart grids em nuvem e atua também como professor permanente no mestrado profissional em desenvolvimento de tecnologia do LACTEC, além de ser professor adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Vamos receber Rodrigo Jardim Riela. Bem-vindo. Bem-vindo. Bom, e para se juntar aqui ao Rodrigo nessa palestra, o nosso segundo palestrante, que é executivo da vertical de energia na TI Safe. Ele é analista de sistemas e especialista em automação industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Possui experiência de 30 anos no setor elétrico, atuando nas áreas de usinas hidroelétricas, automação, sistemas de controles digitais, informática, centro de controle de geração e transmissão, segurança da informação e cibersegurança para redes operativas. Ele ainda atuou como coordenador técnico da Comissão de Segurança Cibernética das Redes de Operação da Copel-Get, nos períodos de 2016 a 2020, e também como representante em grupos de segurança cibernética nas associações Abrage e Abrate. Participante do grupo de estudos de cibersegurança no SIGRE Brasil, recebemos Cláudio Hermelin. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Jardim Riela, como já fui apresentado aqui, a gente vai falar um pouquinho, estou representando o LACTEC, aqui junto com o Cláudio. Gostaria de agradecer a TI Safe pela oportunidade de nos apresentar a nossa ideia aqui do que é necessário, o que é urgente, digamos assim, para se ter um laboratório para avaliação e para testes e para treinamento de segurança cibernética para redes industriais. Essa iniciativa, a gente vai apresentar aqui junto, mas é uma iniciativa do LACTEC junto com a TI Safe. Nós temos uma parceria já estabelecida, então vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Então, falando um pouquinho do contexto, o que a gente vai fazer, como vai ser a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho do contexto, das necessidades aqui atualmente do setor elétrico, principalmente para o setor elétrico, né? A gente vai falar alguns exemplos de laboratórios que a gente já viu pelo mundo, que a gente utiliza como referência. A gente vai apresentar um pouquinho do laboratório lá da Israel Electric e o laboratório da EDP. Falar um pouquinho dos requisitos da rotina operacional da ONS, já foi bastante apresentado aqui, já foi bastante falado a respeito dos requerimentos e também dos prazos aqui para atendimento, e aonde que o laboratório vai se encaixar, onde que é necessário o uso do laboratório e quais são a nossa ideia de como contribuir com isso. Aí, vamos apresentar aqui, o Cláudio vai apresentar um pouquinho a respeito do laboratório da TI Safe, e a gente vai apresentar qual que é a proposta dos nossos laboratórios em parceria aqui. Então, vou começar um pouquinho, a apresentação vai ser bem dinâmica, eu vou falar um pouquinho, o Cláudio vai falar um pouquinho, a gente vai ficar passando a bola aqui, né, Cláudio? Então, falando um pouquinho a respeito das características das redes de TO, todo mundo aqui já sabe, se não sabe, está numa boa oportunidade para aprender que as redes de TO têm características bastante específicas, diferentes das redes de TI. Né? A gente já viu que, inclusive, as palestras a respeito das necessidades ou não de integração, aonde eles podem se convergir, mas a gente sabe que as redes de TO têm protocolos específicos, elas têm requisitos diferentes, requisitos de altíssima disponibilidade, né? Até como já foi colocado aqui, que a disponibilidade muitas vezes está até acima da segurança. Equipamentos dedicados, que são diferentes dos equipamentos utilizados em redes de TI,
que são muito mais específicos. A gente vai falar alguns exemplos, principalmente do setor elétrico, onde está se referindo aqui à RO da ONS, né? Então, a gente vai falar um pouco mais focado em sistemas elétricos, mas isso vale para qualquer tipo de rede industrial, né? E, pelo fato de estar falando de infraestruturas críticas, a gente sabe que a gente tem uma alta... um ataque para uma rede de TO ou um incidente de uma rede de TO tem consequências graves tanto para o negócio quanto para a sociedade, né? Até o Marcelo apresentou aqui na apresentação dele que você ter uma indisponibilidade de uma rede num sistema de TO de uma concessionária de energia pode ser catastrófico para toda a sociedade, né, que vai ficar sem energia por um tempo indeterminado, né? Isso é coisa que já aconteceu, já foi apresentado até aqui, né? E também outra questão que é bastante importante é que a gente sabe que os sistemas de infraestrutura crítica estão operando há bastante tempo e tem um legado bastante grande que muitas vezes não é muito simples de se trazer aqui para dentro do ambiente, ou pelo menos dentro das especificações necessárias para o sistema, para se adequar aos requisitos de segurança, né? Então, falando um pouquinho a respeito dos laboratórios que a gente vê como referência no mundo. Um dos laboratórios que a gente talvez um dos principais é o laboratório lá da Israel Electric Corporation. A gente tem alguns trabalhos em conjunto com eles. Então, a ideia desse laboratório que eles montaram lá é basicamente você conseguir replicar o teu sistema industrial. No caso deles, eles têm um laboratório específico para sistemas elétricos, específico para o sistema elétrico deles, e eles têm outros serviços também que são aí mais generalistas, né? Então, mais generalistas quer dizer que você consegue aí montar a estrutura, ou pelo menos parte da estrutura da tua planta, para que possam ser feitos aí ensaios em cima dela, né? Como a gente sabe, em uma rede de TO, a gente não pode simplesmente fazer alguns ensaios, porque a gente pode lidar diretamente com o problema da disponibilidade, né? Se a gente faz algum teste que possa gerar indisponibilidade, você gera você vai ser o agente causador do problema, né? Então, por isso a ideia do laboratório deles é de criar esse ambiente que ele é parte virtualizado e parte real. Então, a parte real é o que a gente chama utilizando o conceito de hardware in the loop, né, em que você tem interfaceamento direto da simulação com os hardwares reais, quando eles estão disponíveis, né, e também de digital twins, que a gente chama de gêmeos virtuais, em que você simula, na verdade não simula e emula equipamentos que você não possa ter disponíveis ali na planta para ensaio, né, no laboratório para ensaio. E aí, então, com essa infraestrutura, são feitos aí serviços de testes de pentestes, avaliação da maturidade do sistema e avaliação também avaliação da estrutura e quais seriam as melhores ações a se tomar em cima daquela planta, e também ações de treinamento tanto das equipes de TI e TO que estão envolvidas diretamente, quanto treinamento para equipes de atendimento a incidentes, né? Então, eles têm salas específicas para treinamento do Red Team, do Blue Team e do White Team, que no caso deles é um pouquinho diferente do conceito original, que está mais voltado para a avaliação da performance do Blue Team e do White Team para gerar quais são as ações a serem tomadas para melhorar a performance de ambos os times. Tudo isso dentro da empresa que está sendo contratada para fazer essa ação, tá? Então, toda essa estrutura, eles têm essa aqui, a estrutura de serviços que eles têm aqui. Então, além da avaliação e investigação da estrutura de TO,
Eles têm também a base de treinamento, que inclui aí o treinamento das equipes de TI e TO. Eles têm também uma infraestrutura específica para TI, mas aqui a gente está falando mais especificamente de TO. Então, para as equipes de TO e para as equipes de resposta a incidentes. E, além disso, eles também têm uma estrutura para treinamento de equipes, na verdade, de equipes não técnicas, que a gente chama. Que são as equipes de áreas que fazem parte da empresa, mas que são de áreas administrativas e que muitas vezes não têm ligação direta, ou acham que não tem ligação direta com incidentes cibernéticos. E muitas vezes são as portas de entrada dos ataques, né? Aqui, vamos falar um pouquinho agora do Cyber Range da EDP. Eu vou passar para o Cláudio aqui para falar um pouquinho a respeito. Boa tarde. No mesmo formato do CyberGym, a EDP montou, que fica em Lisboa, o mesmo ambiente, né? Então, eles têm lá uma planta térmica com um centro local, né? Consegue fazer toda essa operação local, e também eles montaram um centro de controle como se fosse um CAGT, né? Um centro remoto, mas no mesmo prédio, que é para complementar essa parte da planta, e todos os ambientes de geração e uma subestação. Então, os principais equipamentos que eles utilizam, tem o painel, tem CLPs, tem switches, os equipamentos em gerais aí que você vê na automação, eles replicaram justamente para poder fazer esse teste de ataque, fazer simulações, fazer o treinamento. Então, eles conseguem, do mesmo formato que o Riala estava explicando, eles conseguem fazer tudo nessa planta. Mas, basicamente, o que eles estavam buscando, né, era a questão de treinamento. Então, eles já dividiram, eles fazem um treinamento básico, onde todos os funcionários conhecem o que são os sistemas de automação e fazem, entrou na empresa, faz esse treinamento. Todo mundo passa nesse treinamento básico. Um intermediário para todas as equipes operacionais, então, conhecer o sistema, conhecer os riscos. Aí eles fazem um outro avançado para as equipes técnicas. Daí entra aquela questão do simulação de ataque, simulação de defesa. Eles têm toda uma área montada, toda uma equipe com suporte de IoT e IT para fazer esses ataques e ver a resposta, treinar os seus procedimentos. Então, isso é feito, primeiro toda a teoria, e depois eles vão para a prática e ver se as pessoas realmente entenderam, né? E qual é que é a resposta no momento que realmente está acontecendo, se a pessoa não fica nervosa e acaba não lembrando do que tem que fazer. Isso existe toda uma reciclagem. E mais ainda, o que eles fizeram? Eles colocaram um treinamento para todos os diretores. Porque a gente tem um problema sério nas empresas, que às vezes a pessoa que tem que assinar, ele não tem noção do que acontece. Então, eles colocaram um treinamento com cenários de ataques, de incidentes, para que todo mundo consiga ver realmente na prática o que vão acontecendo com as coisas. Então, como eles têm essa planta, ele consegue mostrar, ó, a gente tem esses equipamentos, como é que estão defendendo, como é que se passar, o que vai acontecer. Isso ficou bem interessante, e quando a gente esteve lá visitando, né, eu tive oportunidade de visitar lá em Lisboa, e a gente conseguiu ver esse resultado e conversando com as pessoas o quanto isso foi válido para eles, né? Porque às vezes você só lê o que acontece, e depois você vê isso na prática, como vocês estão vendo aqui, né? Aqui a gente todo mundo teve o prazer de passar ali e ver o ataque, por mais simples que seja gerar o ataque, mas ver o que está acontecendo, né? E depois poder analisar esse fluxo todo que gerou. Então, eles conseguem fazer isso no laboratório deles. Obrigado. Então, falando um pouquinho agora do motivador do laboratório, eu trouxe aqui a rotina operacional colocada pela ONS, né? Claro, a gente não vai passar ponto a ponto aqui, mas a gente sabe que são a gente tem 6 itens divididos em diversos subitens aqui. Então, parte da... Opa, desculpa, deixa eu retornar aqui. A gente parte da arquitetura para o ambiente, governança, inventário de ativos, gestão de vulnerabilidades, gestão de acessos e
monitoramento e resposta a incidentes. Desculpa, ele está separado em cor, que é o que está na primeira onda e na segunda onda, né? Isso, exatamente. Então, a mensagem que a gente trouxe aqui é que entre todos os subitens estão separados nas duas ondas, né? Sendo que a primeira, as que estão em azulzinho aqui, tem que ser implementadas em 18 meses depois da edição da RO, então finda lá em em meados de janeiro do ano que vem, meados de janeiro de 2023, e a segunda onda, a segunda parte, em outubro de 2023. Isso quer dizer, está aí, né, para o pessoal do setor elétrico está aí. E a questão é que isso, na visão do ONS, e eu concordo com eles, esse aqui é o mínimo minimorum para que você tenha uma estrutura de segurança minimamente segura para o teu sistema de TO. Isso quer dizer que, no futuro, é muito provável que novos itens devem ser adicionados aqui à RO. Né? Isso já foi declarado pelo próprio pessoal do ONS, que eu acho que quase todo mundo, parte do setor elétrico, acompanhou, né, esse desenvolvimento quando saiu a RO. Antes era um procedimento de rede, era muito mais amplo, e eles acabaram, por força leve pressão da ANEEL, quando foi feita a consulta pública, que eles colocaram lá no edital, quando lançou a consulta pública, eles falaram: ANEEL, você tem que fazer alguma coisa. Então, para agilizar, eles criaram a rotina operacional, mas eles já declararam que o escopo todo que fazia parte do procedimento de rede vem numa outra onda. Então, tem mais coisas aí pela frente. Exatamente. Então, dentro dessa estrutura da RO, a gente separou assim, quais são os itens que são que realmente necessitam ou que seriam muito auxiliados por um laboratório. Então, aonde que o laboratório se encaixaria aqui dentro desses requisitos? A gente viu que nesses itens aqui, então, tanto nos itens 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, né, de ambiente, de infraestrutura e gestão de ativos e de resposta a incidentes, a gente necessitaria ou teria um grande auxílio se a gente tivesse um laboratório. Por exemplo, no item 4.1.4, se solicita que a solução anti-malware deve ser implementada no R-Cyber. O R-Cyber, para quem não conhece, todo mundo deve saber que é o ambiente regulatório de segurança cibernética que foi criado pela própria RO, né? Então, para então ele já explicita que é necessário soluções anti-malware, explicita que é necessário que configuração segura, o hardening, para os sistemas operativos aqui dos equipamentos, dos sistemas que fazem parte do R-Cyber, rotinas de atualização de pacotes de correção de segurança, de patches. Então, quer dizer, nós temos que ter solução anti-malware, temos que ter configuração segura, hardening, e temos que ter rotina de atualização de pacotes, quer dizer, uma rotina de atualização de patches. A questão é que tanto a solução anti-malware quanto o hardening, quanto os patches, o ideal é que eles sejam testados antes testados não só no equipamento, que faz parte da rede de automação, mas também dentro do ambiente que ele está implantado, quer dizer, no interfaceamento que ele tem com os outros equipamentos. Então, o ideal, ao nosso ver, é que a gente consiga testar isso, tanto a solução anti-malware, quanto os patches, quanto a solução de hardening, num ambiente que seja isolado e imune a problemas. Quer dizer, se eu tiver de forma clara, se eu tiver algum incidente por conta de alguma atualização, que isso aconteça no ambiente controlado, não no meu ambiente de produção. Então, esses 3 pontos já são interessantes aí, tanto para fabricantes quanto para as concessionárias, para as empresas do setor elétrico, para que esses testes esses ensaios possam ser efetuados aí no laboratório antes de ir para a produção. E o último ponto aqui, que aí faz parte da resposta a incidentes, né? Você ter um plano de resposta a incidentes cibernéticos, levando em conta aqui
que tem que ser realizado periodicamente, com ciclos definidos e com uma política de segurança cibernética que abrange a organização. Como a gente vai fazer? A melhor forma de você conseguir criar esses planos e treinar as equipes, novamente, é você tendo um ambiente que você possa fazer esses ensaios, que seria um laboratório, que é exatamente o que o pessoal faz lá em Israel e também lá na EDP. Né? Você tem um ambiente de treinamento em que você possa ensaiar e que ele emule o teu ambiente real e que você possa fazer os ensaios e ataques sem medo de ter algum incidente na produção. Né? Aí, falando dos laboratórios, vou começar falando do atual da TI Safe, vou passar para o Cláudio novamente. Falar um pouco, vou chover no molhado, né? Ao longo desses 3 dias, vocês conseguiram perceber que foi falado bastante no serviço da TI Safe, na questão de laboratório, e uma série, teve oficinas, tem ali no stand, e vocês puderam ver e entender bem, espero eu que tenho entendido bem, né? Do jeito que nosso pessoal trabalha. Vou ser rápido, então, nessa parte. É a questão de simuladores, né? Como o Riela acabou de falar, você tem que sempre simular o ambiente da tecnologia. Você precisa homologar situações, é uma coisa muito, muito delicada de você instalar qualquer solução ou qualquer equipamento novo na tua produção sem ter ele homologado. Então, você consegue, antes de fazer isso, pega o teu equipamento, chama o fabricante e faz essa homologação, para quando entrar em produção, você tenha certeza que ele não vai parar, que ele não vai travar, que não vai gerar um delay muito grande na tua rede. Então, você tem que ter sempre essa certeza. Então, o laboratório ajuda nessa questão de homologação. A questão de testes, né, de ataques e defesas, você consegue pegar o teu equipamento e ver o quão vulnerável ou quão suscetível a uma falha ele pode ser. A questão de estudos forenses, né, a gente ajuda nessa questão de análise, tem logs que são guardados, então se a empresa precisar, a gente consegue ajudar nessa análise forense, porque a gente tem tudo isso guardado. A investigação de comportamento anômalo, né, com uso de ferramentas, a gente pode estar acompanhando o tempo inteiro, pode reproduzir isso depois. Se você já tem esse evento, você faz essa reprodução no laboratório, você vê realmente o problema acontecendo. Isso foi comentado hoje também, né, de você fazer esse acompanhamento de tudo que está fora do teu ambiente. Então, você pegar o que está acontecendo na internet, o que está acontecendo no mundo, e você trazer como expertise para o teu ambiente. E assim como você pegar tudo que você tem na planta, todos os logs, tudo que você está captando, que você está entendendo da tua rede, e também reproduzir e conseguir fazer melhorias no teu ambiente, ou seja, continuamente você evoluindo a segurança da tua rede. Bem rápido, né? Porque vocês já conhecem esse trabalho da TI Safe, e a gente, vendo essa necessidade, o laboratório hoje, ele é utilizado para os clientes. Então, o cliente TI Safe tem essa vantagem de poder contar com o laboratório para homologação, para um teste, para alguma necessidade a mais. Mas a gente viu essa necessidade que é maior, né? O setor elétrico precisa, em função dessa questão de normatização. Então, a gente fez essa parceria com o LACTEC, que é uma referência, né, em laboratório, e a TI Safe como referência em cibersegurança, de unir essas forças e poder atender melhor aí o mercado, e não só os que hoje são nossos clientes, mas que são, de repente, clientes de outros e que têm essa necessidade, né? E a ideia é que isso, né, vire o principal centro de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia de segurança. A questão de pesquisas e qualquer demanda que possa vir aí por causa dos requisitos legais aí de ANEEL e ONS, que a gente possa também atender, né, e dar suporte para as empresas que vão, no caso, vão virar clientes do laboratório, mesmo não sendo
às vezes clientes da TI Safe. E baseado nisso, a gente participou de uma chamada que teve, da Energy Future, que foi um desafio de segurança cibernética. Ele foi elaborado, o embaixador desse ciclo era a Energy Future e a Century, já com participação de algumas empresas, como Furnas Energias, a 2W, CPFL, Pacto, entre outras aí, que eles já estavam avaliando as propostas que foram apresentadas. Uma coisa interessante, que eles selecionaram esses itens aqui, que seriam os objetivos relevantes: inteligência de ameaças, resposta a incidentes, treinamentos, padrões de segurança e tecnologia de proteção. Quando fazia inscrição nesse desafio, você tinha que escolher um desses pilares, né, um desses objetivos, a qual você iria participar. E quando a gente foi preencher, a gente se deu conta que nós preencheríamos todos eles, e a gente marcou todas as opções, porque o laboratório faz tudo isso aqui, né? Então, não tinha como não marcar e participar aí de todos os objetivos. E deu certo, né? A gente foi selecionado nesse desafio de setorial de cibersegurança, como a nossa proposta era um laboratório, né, Energy Cybersecurity Lab. Aqui consta apenas TI Safe, porque tinha que ter uma empresa líder e, no caso, estava declarado já que era uma parceria com o Lactec, porque a gente já tinha essa conversa, né, já tinha elaborado um plano de ação, já tinha uma estrutura pensando em fazer isso, né, então ficou mais fácil. Foram 4 propostas, a nossa foi uma das destaques, e nós estamos em fase, são várias etapas, né? Eles deram as 4 propostas de destaques, depois tinha que defender essa proposta, a gente já defendeu, inclusive, junto a empresas do setor elétrico. E como é que funciona? Precisa de verba, né, para montar o laboratório. O laboratório é um laboratório cooperado, né? As empresas participam, as empresas se associam ao laboratório para poder ter o seu serviço. Mais adiante a gente comenta mais sobre isso. Aqui a questão do laboratório, que ele se propõe, né? Criação de novos serviços, você utilizar ele como P&D, você cooperar, significa no sentido de todas as empresas de energia têm as mesmas dores, né? Então, às vezes, você tem que fazer um teste. Vamos pensar num PET, e você tem que testar num equipamento X. A outra empresa também tem que fazer a mesma coisa. Então, as empresas cooperadas têm esse ganho, porque isso é compartilhado entre as empresas. Você não vai precisar fazer 10 vezes ou 100 vezes, né? Então, você tem um equipamento que você tem que fazer a atualização, já faz, e a outra empresa acaba ganhando com isso. Então, você não tem essa questão de todo mundo gastar para fazer a mesma coisa. E essa questão de transferência de tecnologia e know-how, né? Que as duas empresas, no caso, TI Safe e Lactec, têm bastante. Um cenário que a gente vive hoje é esse, né? A gente tem a pressão do mercado aí de compliance, hackers e a parte de operações sem falhas que tem que estar cumprindo, e o setor elétrico responde direto, né? Então, o que ele tem que fazer? Áreas de geração, transmissão e distribuição recebe essa pressão e tem que responder. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, falta conhecimento, falta tempo, falta, porque o mercado é carente. Então, qual é a proposta? É que essas demandas venham para o laboratório, onde ele vai interpretar todas essas pressões, responde para as áreas das empresas, e a empresa vai fazer uma resposta adequada, já filtrada, já com consenso até entre outras empresas que estão sofrendo essa mesma pressão. Ou seja, agilizar e tirar do ombro das empresas, dos tomadores de decisões, do pessoal técnico,
essa responsabilidade, né? Fazer um trabalho conjunto para facilitar a vida de todo mundo. Então, só continuando a ideia como o Cláudio colocou, a ideia a ideia que nós estruturamos aqui para o laboratório tem então como pontapé inicial, como ponto inicial, a gente atender as questões que são urgentes, são colocadas já pelo INS, que já estão, como já falei anteriormente, correndo, né? Mas também compartilhar aqui o conhecimento. Só passar um pouquinho. Compartilhar o conhecimento e a experiência que a gente já tem em segurança aplicada, quer dizer, você não precisar formar um time ou formar um time muito grande dentro da própria empresa, deixando que nós, laboratórios, possamos ficar avaliando e manter o time o tempo todo a par dos pontos que estão acontecendo. E também fazendo serviços esporádicos, né, de acordo com a demanda do mercado. Então, se a gente for na linha dos requisitos, que eu apresentei lá anteriormente, focando na nossa proposta do laboratório, é que o quê? Que a gente tenha, no caso das soluções anti-malware, a gente tenha aqui uma base de testes para que a gente possa fazer para que a gente possa ensaiar, como falei anteriormente, ensaiar essas novas soluções fora do ambiente de produção. Plataformas também de simulação para testar os padrões de hardening, de forma que a gente também tenha um ambiente controlado para fazer o teste tanto no equipamento isolado quanto no equipamento dentro do seu ambiente, né? Plataforma de simulação também para testar os patches também antes de aplicar ao ambiente de produção. É um problema parecido, como eu falei anteriormente, você ter a garantia de que os novos patches não vão vir a gerar problemas no ambiente de produção e com consequentes indisponibilidades, né? E também plataformas simuladas para que as empresas possam simular os planos de resposta a incidentes. Então, a gente possa utilizar nossas plataformas de simulação para fazer o treinamento dos times de resposta a incidentes. Então, com isso, essa seria a atuação da nossa proposta de atuação de laboratórios para atender o que a RO pede hoje, né? No futuro, a gente sabe que podem vir mais outros requisitos e a gente já tem uma estrutura e um time preparados para atender de forma rápida as novas demandas. Então, qual é a estrutura que a gente já está propondo? Assim, uma estrutura que possa aplicar os testes nos sistemas como estão, tanto sistemas parciais como sistemas integrais, dependendo do tamanho da planta. Por exemplo, dando o exemplo que o Cláudio colocou aqui, lá do laboratório lá de Portugal, da EDP, lá eles tentam simular toda a estrutura de geração, transmissão e distribuição da EDP, de forma que você possa fazer aí todos os testes, os ensaios dentro dessa planta simulada. Só que esse é um laboratório que é o modelo que eles vêm adotando mundialmente, até o modelo de Israel também é muito parecido, em que você monta um laboratório que é específico para a sua planta. Então, a EDP tem um laboratório que é dela, ela teve que montar toda a infraestrutura dela, ela teve que montar toda a equipe de manutenção e de operação do laboratório para atender somente à estrutura da EDP. A nossa proposta não, que a gente tem um laboratório que a gente possa montar de forma de acordo com a necessidade do cliente, seja o cliente uma empresa do setor elétrico, seja o cliente uma empresa de outro serviço de infraestrutura crítica, ou mesmo um fabricante que queira levar para ensaiar o seu equipamento lá. Então, a gente tem essa estrutura que seja dinâmica, de forma que a gente possa se adaptar à necessidade do cliente. É interessante que ela comentou essa questão do fabricante, né? E essa participação é por demais importante num laboratório, porque a gente sabe que, até foi comentado bem no início, a questão de sistemas legados, a gente tem que testar sistemas legados, o fabricante tem que estar junto, né?
E, às vezes, o fabricante precisa testar e mostrar, homologar, por causa de um projeto. Você tem um projeto, tudo bem, você tem que homologar que essa situação realmente está aderente à norma, que está funcionando, que eu não vou ter problema. E, normalmente, tanto o fabricante quanto quem está adquirindo não tem como testar. Vai testar onde? Normalmente isso fica, não, a gente vai testar na produção. Porque não tem como replicar, não tem ferramenta, não tem gente para fazer, não tem expertise. Então, isso entra muito nessa questão de que todos os agentes, né, todas as empresas, tanto elétrica quanto indústria, o saneamento que seja, precisa dessa parceria, e o laboratório também precisa dessa parceria para homologar. E o ponto forte para o fornecedor, né, de soluções, que quando ele chegar para vender, ele já vai dizer, né, ele tem a chancela de um laboratório, dizendo, está testado, está validado, nós temos aqui o documento que está tudo certinho e que não vai dar problema na tua planta. Exatamente. Complementando. E o que é importante colocar também é assim, que além das estruturas para testes, para homologação de soluções de equipamentos, a gente já falou um pouco, para modelagem de sistemas, né, de sistemas elétricos ou plantas industriais, né, e para treinamento das equipes, tanto equipes aí focadas em equipes de TO e equipes de resposta a incidentes, é importante que, para que se tenha tudo isso, a gente tem que ter, obviamente, uma equipe bastante especializada e bastante focada no tema. O que muitas vezes é caro para a empresa manter de forma constante. Então, a proposta do laboratório não é somente ter infraestrutura, mas ter essa equipe que possa fornecer, que esteja de olho no mercado o tempo todo, que esteja com conexões aqui de bases de inteligência globais, para que possa não só agir reativamente, mas agir proativamente para o mercado. Quer dizer, trazer, quando há alguma nova ameaça conhecida, algum novo incidente conhecido, que já leve isso diretamente para o mercado, assim, desafogando um pouco a necessidade de conhecimento e de manutenção de equipes especializadas por todas as empresas, né? Passa aqui um pouquinho. Opa, agora foi. Então, as atividades que a gente tem previstas aqui para o laboratório, então a gente tem dois grupos, um grupo que seria sob demanda e um grupo que seria de atividades recorrentes, né? Sob demanda é aquilo que a gente precisa para homologar equipamentos, para a gente fazer validação de plantas, fazer teste de protocolos, meios de comunicação, treinamentos. Então, são atividades que são necessárias, mas não são recorrentes. E as recorrentes, né, que são aí boletins de segurança, manutenção da equipe interna de resposta, de conhecimento de resposta a incidentes, né, testes de patch, fazer um painel de compliance para, quer dizer, estar o tempo todo avaliando e mantendo compliance com as necessidades da ONS e da ANEEL, né? O ponto interessante ali, o primeiro que seria o ICS-CERT, está na RO, que tem que ter compartilhamento de informações, né, de ameaças, de ataques. Então, a ideia é que vire também um hub aí, que possa ser homologado pelas agências reguladoras e que reporte, porque vai ser um hub sigiloso, né? A gente vai ter um laboratório que vai ter a chancela das empresas e dos fabricantes, e isso com todo o sigilo, que você pode trocar ideia, porque é bom para todos, não é algo que possa vazar, né? Porque tem informações sigilosas aí de ataques. Perfeito. E também manutenção de workshops para a gente trocar informações, assim como está acontecendo agora aqui, né? A gente ter eventos regulares para trocar informações, né? Então, a ideia principal é ter um benchmark aqui das principais tecnologias, montar a estrutura do simulador, de simulação e simuladores para especificação e aquisição de novos equipamentos, implantação do simulador e depois realização de testes para coleta de resultados. Isso aqui é a montagem que a gente até colocou como ilustração, a estrutura que a gente tem ali, em demonstração, que seria uma miniatura do que é previsto no laboratório. E aqui, seria aqui a estrutura em geral do que a gente vê assim como que seria interessante
para que a gente tenha o laboratório em si, então, que está aqui dentro, é o que seria dentro do laboratório, mas serviços adicionais também, que são de interesse, que estariam dentro do escopo do laboratório, mas sem interesse também do setor. Por exemplo, vou passar em alguns específicos, até vou pular um aqui, depois eu volto nele. Primeiro, como eu já falei anteriormente, você tem uma forma de fazer uma modelagem, você conseguir modelar o teu sistema dentro daquelas duas prerrogativas, utilizar simulação, emulação, ou hardware in the loop, ou na prática todos em conjunto, para que você possa montar, fazer a modelagem do teu sistema e você possa fazer aí trabalhos em cima do teu sistema simulado o mais próximo possível do real, né? Aí, uma vez tendo ele... Opa, foi. Poder aplicar... A gente começa a entrar aqui nos serviços do laboratório, né? Então, de ter modelagens, poder fazer pentestes, fazer testes de penetração e avaliação da maturidade da infraestrutura e emissão de relatórios a respeito de quais ações a se tomarem em cima dos resultados desses pentestes, né? Teste de protocolos, né, a gente poder, como a gente, todo mundo sabe aqui, em mundo teórico a gente tem outros protocolos a serem implantados, que são implantados que não são normais das redes de TI. Então, a gente fazer testes dos protocolos existentes e testes dos protocolos novos que possam vir a ser colocados. Treinamento de equipes, aqui é bastante importante, até faz parte de uma aba externa aqui à proposta do laboratório, mas que é de importância tão grande ou maior até, que é você montar uma estrutura de treinamento para as equipes de TI, equipes de TO e equipes administrativas, que é o modelo que o pessoal utiliza lá em Israel. Eu falei que você tem uma conscientização global da empresa com treinamentos específicos para cada uma das áreas. E, além do treinamento em si, você ter a criação das equipes de resposta a incidentes, né? Então, você tem treinamentos específicos, treinamentos e rotinas não posso chamar de ataques, de exercícios, para treinamento e para constante atualização dessas equipes, né? Das equipes para montagem aí do Red Team, do Blue Team, e para avaliação dos times dentro da empresa. E do documento que você fez de resposta, né? Que você escreveu e você tem que testar. Então, você não vai testar na planta, você monta o laboratório todo simulado e você vê se está realmente bem escrito, né? Se vai funcionar. Exatamente, você tem um ambiente para validar aquilo que você escreveu, né? Aí, outro ponto que é externo aqui, mas a gente vê como um ponto de bastante interesse mais adiante, de manter um ambiente de backup seguro, prover o ambiente de backup seguro, para, caso a empresa não tenha, você ter a possibilidade de ter backups externos à empresa para recuperação rápida. Então, a gente sabe qual é a função do backup aqui, né? Mas, como já foi falado, muitas vezes você tem o backup dentro da mesma rede, conectado, e quando entra um ransomware, você acaba tendo... Quando você vai ver, o teu backup já era, né? O teu backup foi comprometido junto. Então, quando você faz um teste no laboratório, você verifica que esse backup realmente está íntegro e você guarda em outro local, né? Que você sabe que se a empresa for atacada, esse teu backup está externo e ele vai estar íntegro para fazer a restauração. Perfeito. Aqui então. Bom, aí a gente entra no pior, né? Que são quais são os nossos desafios aí, que foi falado durante esses 3 dias aí que a gente está junto. Bateram bastante, né? Uma é falta de mão de obra dedicada, que é bem difícil. E pensando em laboratório, se todo mundo for montar, nós estamos falando em equipe de segurança, né? Foi falado que tem que instalar, que tem que fazer SOC, mas tem que fazer laboratório, tem que aplicar patch, tem que testar patch, tem que fazer uma série de coisas. Então tem mais uma equipe para montar, né? A expertise também é outra, né? Então tem mais uma equipe para montar. Então, em vez de todo mundo montar, participar de um laboratório onde tem essa troca toda, né? Cooperado. Então, você vai minimizar a quantidade de profissionais,
aí para atender essa demanda crescente do mercado. A questão da dependência direta de homologação de soluções pelos fabricantes, às vezes você não consegue, a demanda dele também é grande, porque todo mundo quer que ele teste, quer ver na sua planta, então se existe um ambiente cooperado, você consegue testar com a gente acompanhando, então fica tudo muito mais fácil, né? E a questão de revendas especializadas, está todo mundo trabalhando junto, e a gente coloca como resolver tudo isso, né? Como resolver tudo isso, opa, não é acabando, né? É com o nosso laboratório que a gente tem essa proposta, né? A gente foi aprovado no desafio, a gente está trabalhando já com algumas empresas na questão de, que é o que precisa a princípio dinheiro para montar, né? Demanda um montante bem elevado para montar tudo, para estruturar tudo, foi segmentado em fases para poder montar ele, né? Tem algumas coisas que são prioritárias, então existe já uma rotina, já existe um planejamento, mas a gente tem que contar com as empresas. A gente já tem alguns parceiros, né? Que a Energy Future está fazendo esse meio campo, que está conversando com elas, já fazia parte, né, do escopo do desafio, mas a gente, como se diz, a gente está no mercado buscando quem queira participar. Como é que é? O conceito é, você se associa ao laboratório, dependendo do valor, né? Um dos modelos, eu vou dar aqui, você se associa e entra com um valor X, esse valor de aporte que você faz te dá direito ao uso do laboratório e garantia de uso de X horas. Então, você vai poder usar mensalmente ou anualmente X horas do laboratório, receber os serviços, receber a orientação, aqueles serviços agregados que vêm, e você tem principalmente a garantia de tudo, que você consegue usar o laboratório. Mas também tem a questão de quem não aderir ao laboratório. Eu não quero aderir ao laboratório, mas o laboratório está no mercado. Então, a pessoa vai poder chegar e dizer, eu quero que faça isso. Só que assim, você faz parte do grupo, né? Você está associado ao laboratório? Não. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ver se eu tenho agenda para você. Segundo, você vai ter que pagar mais caro, porque não é sócio do empreendimento, né? Então, é uma sociedade. Quem se associa terá algumas vantagens para quem não se associar. Então, fica aí o convite. Quem quiser conhecer mais, saber mais sobre o laboratório, a gente pode fazer reuniões e explicar melhor para receber todos aí e aderir nesse desafio aí, que é montar esse laboratório, compartilhar com todo mundo e facilitar a vida de todo mundo, né? Porque quando está todo mundo unido nessa necessidade, a necessidade é de todos os agentes inicial aí, em função da RO, a gente consegue um êxito de uma maneira bem mais fácil. Aí, queria agradecer a todos por não terem dormido, já está todo mundo cansado, é terceiro dia e depois do almoço. Tá? Obrigado a todos aí. Agradeço também, estamos à disposição.